Bom, pessoal, vamos dar andamento na nossa quarta parte da aula de hoje, né? Última parte da aula de hoje. Bom, espero que vocês tenham entendido ali a parte da contabilidade gerencial e do balanço patrimonial, né? Volto a dizer para vocês, eu vou jogar isso aqui no grupo, né? Depois eu vou passar as atividades para vocês, pelo menos para vocês preencherem alguns meses aí de balanço patrimonial, né? Vou jogar acho que 2 meses para vocês preencherem, depois a gente deixa mais outros 2 meses para a próxima aula, para a gente estar explicando e às vezes deixando também alguma coisa para aula prática, para que vocês tenham, para que vocês tirem as suas dúvidas presencialmente aí na hora que a gente tiver essa oportunidade aí no final deste módulo. Então, pessoal, essa parte gerencial, ela é muito importante dentro de uma empresa para que o empresário ele tenha noção de como está o andamento da sua empresa. O que acontece muito hoje em dia, que eu já frisei em várias aulas, é que muitos dos empresários eles não têm essa consciência, ou às vezes ele até tem a consciência, mas ele não tem quem faça isso. Então aí depende muito de um outro profissional para estar fazendo esse tipo de serviço, que é o que na maioria das vezes acontece, que a gente precisa fazer tá trabalhando diretamente com os empresários, a gente está buscando clientes ou às vezes até indicação, né? Eu tenho um consultor aqui na minha empresa, faz lá o serviço, que é bacana, tal. Por quê? Independente do profissional que seja de consultoria, não estou falando de mim, tal, de A ou B ou C. Independente do profissional que seja, nós temos profissionais menos qualificados, mais qualificados, menos experientes, mais experientes. Isso aí nós temos em todos os ramos de atividade. Mas o importante é o quê? O importante é que o empresário tenha essa visão, tá, pessoal? O empresário tem que ter essa visão de como está o negócio dele. Então, pode ser que vocês, mesmo iniciando isso, vocês consigam transmitir para ele esse tipo de informação. Lógico que se ele instigar esse conhecimento nele, essa informação, ele querer ver mais alguma coisa detalhada, às vezes vocês ali dentro da empresa, vocês não vão conseguir transmitir para ele. Mas não porque vocês não sabem. Às vezes é porque falta experiência, falta um feeling, tal, alguma coisa para analisar. Porque, não sei se vocês já repararam, mas vários exemplos que eu vou dando, que eu vou jogando os números, como a gente está trabalhando diariamente com isso, a gente já consegue observar, olha, isso vai dar lucro, isso vai dar prejuízo, olha, não é aqui, é ali e tal, mais ou menos uma empresa nesse porte, é assim, é assado tal. Porque a gente já sabe, nós são 20 anos de experiência nesse ramo. Então isso vai nos dando vivência, né? A gente já passa. Eu particularmente já dei assessoria para quase 200 empresas, né? De vários ramos de atividade, e isso gera para nós um conhecimento, e graças a Deus que a gente sempre tem vários clientes aí na nossa carteira e vem crescendo gradativamente. E um detalhe, gostaria de frisar de novo, no final do módulo nós vamos ver um aluno para a gente estar fazendo, pegando o aluno para trabalhar conosco de estagiário remunerado, fazer um estágio remunerado. O que vai ser esse estágio remunerado? Vai trabalhar somente meio período por dia. Não sei ainda se vai ser 2 dias por semana, 3 dias por semana, vai ser um estágio. E aí eu vou passar algumas informações para que ele faça, para estar adquirindo prática. Principalmente para aqueles alunos que demonstrarem maior interesse nessa área de consultoria, tá, pessoal? Que é a minha área. Eu não poderia deixar de puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Mas essa área de consultoria vocês aprendem muito, porque vocês vão ver uma parte de departamento pessoal, vocês vão ter que saber fazer alguns cálculos trabalhistas, vocês vão ver a parte de escrita fiscal, então fazer os cálculos de impostos, saber as tributações, isso é interessante, é muito importante, fazer uma contabilidade, então vocês vão trabalhar em várias partes, fazer o custo correto dos produtos, né, tanto da mercadoria vendida, do produto vendido, do produto produzido e tal. Então, fazer avaliação de custo, isso é muito importante.
e analisar os dados, né? Orientar. Vou dar um exemplo para vocês, o que a gente está fazendo em alguns clientes, né? Que a gente está trabalhando junto com uma equipe de marketing. Essa equipe de marketing é uma agência de marketing, né? Nós fizemos uma parceria. E o que eu faço? Basicamente com alguns clientes. Bom, eu avalio quais são os produtos que são mais atrativos para aquele tipo de negócio, ou para aquela época do ano, época do mês, né, da semana, dia da semana. E aí eu indico, ó, você vai fazer promoção, ou nós vamos fazer divulgação disso, disso, disso. Ó, isso aqui é novidade, temos que divulgar, tá? E aí a gente vai orientando. Para quê? Para que visando sempre o quê? O crescimento do faturamento, mas junto com o crescimento do faturamento, o crescimento também da rentabilidade. Nunca caindo, na rentabilidade nunca caindo. Então, o faturamento crescendo e a rentabilidade também crescendo. Por quê? Isso é importante, porque se a gente colocar às vezes algum produto, fazer os cálculos errados, a gente pode alavancar o faturamento, só que a rentabilidade ela pode cair dependendo. Por quê? Porque às vezes é um produto que tem muito desperdício, a gente tem que comprar um volume maior, tal. Então tem alguns detalhes que a gente tem que fazer nessa análise. E isso a gente vai adquirir nessa experiência analisando os números. Os números é que vão dizer para nós qual que é o caminho correto a ser seguido. Um exemplo, se a gente pegar, às vezes, de um balanço patrimonial para outro e a gente começar a observar, pô, essa conta aqui fechou no negativo, mas a outra fechou no positivo. Por que isso aconteceu? Pô, falta de atenção ou não? Aconteceu que caiu um cheque predatado antecipado. Então, aconteceu algum imprevisto que surgiu, que resultou nesse fechamento negativo. Tal. Às vezes apareceu ali no contas a pagar devedor, pô, apareceu um protesto, mas o que aconteceu? Às vezes é um produto que chegou, às vezes a pessoa do recebimento. Isso aconteceu semana passada com um cliente meu, o menino responsável pelo recebimento. Nós vamos descobrir que fazia 20 dias que ele estava com 2 notas no bolso. Ele guardou as notas. Por quê? Chegou a mercadoria, ele foi lá conferir, o conferente ele conferiu e estava faltando um produto de cada nota fiscal, de um mesmo fornecedor. O que ele fez? Ao invés dele chegar para a pessoa responsável pelo recebimento, do cadastro dos produtos lá em cima, tal, dos custos, o que ele fez? Qual que seria o correto a fazer? Ô fulano, essa nota aqui está faltando esse produto e essa nota está faltando esse produto. O que eu devo fazer? Primeira coisa seria ou liga na empresa e pede o desconto do boleto e da nota fiscal porque o produto não foi, ou faz a devolução total. Não, carrega e leva embora. Não vou assinar o canhoto. Por quê? Leva embora e aí na hora que tiver tudo a gente traz de volta. Então tem que ter esse ponderamento. Pô, mas eu vou carregar tudo de volta, mas eu estou precisando do produto tal. Então, peraí, você está precisando do produto? Tô. Então, vamos ligar lá e vamos resolver isso. Não veio tal produto tal. Vai entregar só daqui 10 dias. Beleza. Me manda o desconto então dessa nota. Ou tem algumas empresas que o motorista carrega dinheiro, carrega o dinheiro, um caixinha ali e ele paga. Não, tá, esse boleto desse produto eu estou te pagando tal. E aí, quem faz o lançamento de estoque, né, tem que lançar e dar a baixa automática para dar o recebimento. Normal isso acontecer, tá? Mas tem que ser documentado. Mas o que aconteceu nesse caso? O cara dobrou a notinha, puff no bolso, deixou guardado. Aí na outra semana chegou os produtos, aí sim ele foi comunicar a pessoa responsável. Só que ele foi comunicar a pessoa responsável, só que ele não se adequou a um fato. Que a nota fiscal ela veio grampeada com boleto. E um dos boletos era para 7 dias. E ele entregou, já estava com 2 dias de vencimento. Faltava mais um dia só para pagar ou ia para protesto. E aí o seguinte, essa empresa tinha caixa para pagar. Normal, ela tinha o caixa, ela foi lá e pagou. Só que imagina o que ele não ouviu, tanto da pessoa responsável pelo cadastro quanto do patrão. Por quê? É um erro gravíssimo. Então nós temos que estar atento a isso, atento a saber o que vai acontecer, atentos aos números, porque a gente sabe, normalmente,
a empresa ela tem um ciclo de faturamento, e aí a gente começa a pegar os macetes. A cada 10 dias tem X de compra, X de venda. Eu vendi X de açougue. Então a gente começa a ter esses macetes. Então isso é vivência. Então toda vez que a gente vai analisar números, a gente não consegue analisar números no meio de uma gritaria, de um bate-papo tal. Não, você tem que pegar, sentar quietinho e começar a analisar e verificar. Porque conforme vai se passando o tempo, você vai ficando cada vez mais experiente, né, na leitura dos dados. E o balanço gerencial, ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele é uma das 3 principais ferramentas que a gente tem dentro da gerência de uma empresa. Primeiro é o balanço gerencial, segundo é o balanço patrimonial e terceiro é a liquidez da empresa. Tá? Esses 3 são importantes. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o que? Eu sugiro, primeiramente, bom, se vocês dentro de uma empresa, na empresa que eu trabalho nunca se fez isso e eu quero fazer a primeira vez, como que eu faço? Bom, nunca se fez e eu vou fazer pela primeira vez, vamos fazer um macro junto? Então a gente pega várias contas. Um exemplo aqui, vamos pegar aqui, vamos lá. Salários. Eu nunca fiz, mas eu quero saber o que é. Eu quero começar, então conta salário. Não, eu vou só resumir para o meu patrão. Então, por quê? Porque ele não me passa o prolabore dele. Ele tira o prolabore dele, mas ele não passa o que tem na conta bancária. Então eu não sei. Então o que eu tenho que fazer? Peraí. Então eu vou somar o salário, né, do quinto dia útil, o adiantamento salarial. Teve vale-refeição, teve férias, freelance e tal. Somei, deu isso aqui, tá vendo? Faturamos isso, pagamos isso aqui de salário. Só que falta a gente contabilizar aqui para o senhor depois quanto que o senhor teve de retirada particular, porque aí o senhor vai conseguir saber exatamente qual que está sendo o lucro da empresa, mesmo o senhor retirando. E isso a gente consegue simular também se o senhor retirasse menos, quanto seria o lucro, porque às vezes a diferença no fluxo de caixa, muitas das vezes, está na retirada desequilibrada da empresa. Ou investimento errado no que eu digo o seguinte: a forma de pagamento dos investimentos, tal, ou os salários estão muito altos. Por exemplo, eu tenho clientes, já tive alguns clientes, que a parte de salários ela era discriminada por setores. Por exemplo, setor da administração, salário e adiantamento da administração. Setores de vendas, salário e adiantamento de vendas. Setores da produção, salários e adiantamento da produção. Comissões de vendas, vendas internas e externas, tal, né? Então a gente começava a fazer minuciosamente. A produção ganha participação em produtividade, tal, tava lá. E aí a gente tem férias, 13º. Então a gente vai colocando vários tipos de gastos ali, de despesa ali, mas discriminado. Para quê? Para que a gente consiga observar, por exemplo, dentro de uma empresa, qualquer uma das empresas, os salários da administração, teoricamente, tem que ser menor do que os salários de quem gera riqueza. A administração não gera riqueza dentro de uma empresa. Não existe. Quem administra não gera riqueza. Quem administra números, não gera riqueza. Quem gera riqueza dentro de uma produção é o pessoal da produção. Ali o peão que está ali trabalhando, tal, o peão de fábrica mesmo, chão de fábrica. O gerente dele gera riqueza? Não, o gerente dele não gera riqueza. O gerente dele gera pessoas, tá? Ele é um passivo dentro da empresa, ele é despesa na visão de custos. Igual o supervisor, eu tenho a fábrica que eu estou separando, eu tenho supervisor e gerente de produção. Supervisor é a mesma coisa, porque ele tem que repassar muitas coisas, então ele não fica lá produzindo, ele fica administrando, certo? Dentro de um supermercado, por exemplo, o que gera riqueza? Quem gera riqueza
Dentro de supermercado, vamos lá. Setores de produção, então, quem trabalha na cozinha, quem trabalha na confeitaria, na confecção, né, dos doces, e quem trabalha na produção do açougue. Esses são os primeiros que geram riqueza para a empresa. Quais são os segundos? Os atendentes de balcão, que é quem trabalha no balcão da padaria, quem trabalha no balcão do açougue, quem é o repositor, tanto da mercearia quanto de bebida, e repositor da feirinha. Por quê? Se ele não está lá para repor, não gera riqueza, então ele está gerando riqueza. Qual que é outro que gera riqueza? O caixa. Quanto mais ágil um caixa mais riqueza ele gera. Por quê? Parece que não, mas se você parar para analisar, quando a gente vai no mercado e a gente começa a se familiarizar com os funcionários, você vai ver que você acaba tendo aquele costume de passar sempre com o mesmo caixa, porque ele é mais ágil, é mais rápido, tem menos erro, enrola menos, tem mais prática. Por quê? Porque tempo é dinheiro e a gente não gosta de ficar esperando. E aí esse caixa que é mais rápido, ele gera muito mais rentabilidade. Por quê? Se a margem bruta, vamos colocar que a margem bruta do meu estabelecimento comercial é de 30%. Então vamos lá, se a margem bruta é de 30% e esse caixa, eu tenho 2 caixas só no mercado, e esse caixa me gera 70% do meu faturamento, quer dizer que o quê? Que 70% do meu lucro vem dele. O outro só está me gerando 30%. Então quer dizer o quê? Quando eu for trocar um caixa, às vezes dependendo uma das avaliações que eu tenho que fazer quando eu vou trocar uma operadora de caixa, é quanto que ela me rende por dia. E aí eu começo a avaliar, não, essa caixa aqui me rende muito, isso aqui eu não posso trocar. Mas essa aqui não me rende tanto, então eu vou trocar, eu vou mudar ela de função, eu vou ter que mandar embora. Vou ter que contratar outra, eu vou contratar outra para fazer teste. Por quê? Às vezes essa que vem para fazer o teste é pior ainda. Então a gente tem que ver, ela veio, legal, fez teste aí 5 dias, menina, manda ver mesmo. A outra que gerava 70% está gerando agora 60%. Ela ganhou 10%, ganhou. Manda ver. Contrata essa e manda outra embora. Ou contrata essa e readequa outra em outro setor, tal. Então, isso tudo a gente tem que analisar. E a gente vai analisar de que maneira? Com os números. Todo tipo de número a gente tem que ter dentro da empresa. Para tudo que a gente quiser ver. Controle de estoque. Eu tenho que saber quanto que gira o produto por semana, qualquer tipo de empresa. Seja loja, seja comércio em geral, o que for. Posto de combustível, por exemplo, eu tenho que saber o que gira mais. Se é álcool, gasolina, se é a gasolina aditivada, se é o diesel S10, tal. Eu tenho que saber o que gira mais. Por quê? Eu sabendo o que gira mais, eu tenho que comprar com mais frequência. Então, tudo isso é um equilíbrio que a gente tem que buscar. E a gente só consegue esse equilíbrio, essa análise financeira dentro da empresa, analisando os números. Se eu não tenho os números, eu não consigo fazer análise. Ninguém gerencia uma empresa somente pelo feeling. Isso não existe. Quem está falando para você, não, eu não vejo nada isso não tem importância não, eu vou aqui e tal. Você pode ter certeza que se eu pegar para fazer uma avaliação de custo, vai ter um monte de produto que dá prejuízo. E ele ainda vai falar assim, não, mas isso aí eu sei que dá prejuízo, mas o meu cliente tem que vir atrás desse aqui para levar outro. Sim, mas a grosso modo, ele não sabe que dá prejuízo. Por quê? Porque ele não fez as contas, ele está levando, porque ele está ganhando giro, está ganhando giro e vai embalado. Mas quando a gente começa a analisar os números item a item, a gente começa a ver que a gente tem que ter tudo isso bem enxugado nas mãos, mas bem detalhado, porque é aí que a gente vai começar a fazer as pequenas economias que vai gerar cada vez mais lucratividade dentro da empresa. Um exemplo, eu tinha um cliente, eu tenho um cliente na realidade, eu tenho um cliente que ele não fazia nem questão dos papelões, das embalagens plásticas que vinha tal no supermercado, nem questão do que vinha. Ainda tem mais alguns que fazem isso, mas aos poucos a gente vai implantando. Mas o que aconteceu? Eu falei para ele, bom, peraí, o que você está fazendo com as caixas de papelão que está vindo? Eu jogo tudo fora. Você joga fora? Eu jogo. E os plásticos? Eu jogo tudo fora. O cara do reciclável vem aí e pega. Só que, analisando,
tá ajudando uma pessoa que é carente, tal, reciclável, beleza. Só que quando a gente faz a análise dos números, quem analisa número não pode pensar só com o coração. A gente tem que ter o bom senso. A gente não pode pensar só com o coração, a gente tem que analisar. E aí eu fiz um simples cálculo para ele de quanto em média ele estava perdendo por mês em jogar fora as embalagens. Porque é o seguinte, vamos lá. Eu tenho um volume grande de caixa de papelão e de saco plástico. Para que eu vou ficar jogando fora, sendo que eu tenho um depósito que eu posso juntar, às vezes por semana, ou por quinzena, ou por mês, ou semestral, ou às vezes anual. Eu junto e vendo tudo de uma vez e vai me gerar um lucro. Por que eu posso? Por que eu vou dispensar, vou jogar esse dinheiro fora? Porque eu já paguei por esse produto. Paguei. Como assim você pagou pela embalagem? Sim, quando a gente faz a compra do produto, vocês estão achando que o que? Por exemplo, vou dar um exemplo da caixa do detergente. Ele vem numa caixa. Ele vem numa caixa. E essa caixa, o custo dela, da produção dela, de montar ela, colocar na máquina, a impressão da logomarca, de tudo, foi embutido no preço de venda do produto para o mercado, que depois embutiu vários outros índices e colocou à venda. Então eu paguei, o empresário pagou por essa caixa. E ele vai jogar fora? Peraí, não, tá errado. Vamos organizar o negócio, vamos começar a vender. E o que aconteceu? Começamos a juntar e vamos vender. Fizemos isso no primeiro ano. Ele não, eu falo, não, você não vai jogar fora, você vai começar e vai vender. Eu não estou lembrando, mas ele começou a juntar, se eu não me engano, foi em março de 2019. Em março de 2019 foi quando ele começou. Eu comecei a trabalhar com ele em janeiro de 2018 e aí fui fazendo as outras análises até chegar nesse ponto. Quando foi março de 2019, ele começou a juntar todas as embalagens. Em novembro de 2019, foi a confraternização da empresa. Março até novembro. Ele pegou e falou, não, vou vender e vou ver quanto que vai me dar, que eu vou fazer a confraternização. Pessoal, com a venda dos papelão, né, das caixas de papelões, dos plásticos, das embalagens que ele foi juntando, tal, ele vendeu e ele pagou todas as despesas da confraternização dos funcionários. E detalhe, ele alugou uma casa com piscina, ele pagou todas as bebidas que foram consumidas, tanto cerveja quanto refrigerante, pagou toda a alimentação, toda a comida, pagou uma cozinheira e ele ainda conseguiu pagar uma banda de pagode para tocar na confraternização. Então, ele não tirou nada do bolso dele. Mas por quê? O que ele fez? Ele reaproveitou. Ele poderia ter dado para alguma pessoa? Sim, ele poderia ter dado. Mas nós estamos analisando. Esse dinheiro para ele foi um valor muito alto. E detalhe, a festa foi para os funcionários e os familiares do funcionário. Então, foi muita gente na festa. Então, assim, ele tem 30, na época ele tinha 32 funcionários, se não me engano. A festa foi para 60, 70 pessoas. Por quê? Ele junta muito. Muito. Você pensa, uma festa para 70 pessoas, o valor que não ficou. O valor que não ficou. Ficou muito caro. Uma coisa que dentro do orçamento dele, eu como consultor, eu iria barrar. Pô, vai extrapolar. A gente vai ter que pagar. Então, isso são análises, são números que a gente faz e a gente joga na mão. Porque no dia a dia a gente não vê esse desperdício. E na hora que a gente começa a controlar, que nós vamos verificar. E esse controle, ele só vem baseado no quê? Ele só vem baseado na apuração de resultado. Se a gente tiver uma apuração de resultado, uma contabilidade gerencial bem feita, nós vamos começar a avaliar isso. E qual que é o incentivo que eu dou para vocês nessa questão? Se você está trabalhando numa empresa que você vê que tem muita embalagem, numa farmácia, por exemplo, que chega medicamento, chega muita caixa e tal, faz o teste. Faz o teste 1 mês. Quanto que você juntou de plástico, de papelão para vender? Pô, mas deu R$10. Tá, deu R$10 um mês.
no final do ano pode ser que dê 120. Ou se subir o preço desse tipo de produto, dê mais de 120. Por quê? Um exemplo. Ano passado, na pandemia, em julho, agosto, eu tenho um cliente que ele é atacado e varejo. Ele começou a juntar as caixas de papelão que ele comprava mercadoria e ele devolvia entre aspas, né? Devolvia entre aspas, ele revendia para o próprio fornecedor dele. Por quê? O fornecedor dele era uma empresa que fornece aqueles sacos de tipo de papelão, aquele papel pardo, aquele saco de papel pardo para pão, para colocar pão das padarias. E aquele material é o mesmo material que vem do papelão, só que uma textura diferente. Aquela é a mesma matéria-prima, que pode ser matéria-prima reciclada. E o que ele fez? Ele começou a comprar do meu cliente para começar a voltar a fornecer para o meu cliente o mesmo produto. Então quer dizer, o meu cliente começou a comprar, começou a juntar de vários outros fornecedores e vender para esse cliente, para esse fornecedor dele, que veio em descontos, né? E aí ele conseguiu ter os produtos. E o que aconteceu? Vários concorrentes não tinham os produtos para fornecer uma certa época do ano e ele tinha. Por que ele tinha? Porque ele tinha muita caixa de papelão. Porque como ele é um atacado e varejo, e no atacado ele tem que vender para vários tipos de cliente. E a caixa de papelão para ele é item muito essencial, porque às vezes é um pedidinho pequenininho, vai uma caixinha pequena, um pedido maior, vai uma caixa grande. Imagina se ele tivesse que confeccionar essas caixas para ele fazer a entrega com a marca dele. E ele prefere não, ele prefere reutilizar as caixas que vem. Só que nesse caso ele nem reutilizou, ele vendeu de volta para ele ter material. O que aconteceu? Como ele tinha material, os outros não tinham, lei da oferta e procura. Uma embalagem que custava ali 10 centavos, ele começou a vender a 15, ele teve o quê? Uma alta lucratividade. Entenderam o X da questão? Ele teve uma alta lucratividade, ele teve um lucro muito bom nessa época do ano. Então, isso é importante. Mas o porquê que ele tinha isso? Não foi porque a gente controlava esse consumo, essa questão das caixas, mas era porque ele precisava de ter caixa para fornecer para o cliente dele. E aí, conversando com o fornecedor falou que estava comprando papelão e falou: não, mas eu tenho um monte aqui. Aí ele me manda que a gente faz o bem bolado. Então isso, pessoal, acontece muito de vocês, de uma empresa ter um desperdício de certo tipo de matéria-prima e a gente reutilizar. Um exemplo que eu vou dar para vocês que a gente reutiliza é fábrica de sofá. A gente tem o recorte das espumas, tal. Tem o recorte da espuma que sai aquela espuma mais grossa, que é a que fica na parede da forma. Aquela espuma a gente não utiliza, por exemplo, para fazer almofada. Não dá para fazer almofada com ela, porque ele é um flocos mais duro. Mas ela a gente consegue fazer um forro para um braço, um antiforro para um braço, para colocar um forro melhor. Então a gente consegue colocar, às vezes, colocar em alguns cantos do sofá que batem e aí evita rasgar, danificar o sofá. Então a gente consegue fazer isso. Isso é um detalhe. Outro, por exemplo, tem fábricas que reutilizam. Então, quando vai fazer aparar o bloco de espuma, ao invés de aparar ali com 1 centímetro, 1,5 centímetros, ele apara com 2 ou 3 centímetros. Por quê? Esse material ele reutiliza para quê? Ele consegue picotar em pequenos colchonetes e vender, por exemplo, para empresas que produzem colchonetes para pets, né? Para cachorros e gatos, para as caminhas que eles vão dormir. Então a gente consegue reaproveitar. Então a gente já é um reaproveitamento de matéria-prima. Outra questão, picou várias coisas e tal, sobra aqueles retalhos de espuma, às vezes acaba estragando, rasgando. O que a gente faz? A gente joga numa máquina que picota, né, tritura. Ela não fica triturada, tem vários tipos de trituração, né, pequena, média, grande e tal, ou outras trituram em flocos. O que a gente pega e faz? A gente faz almofadas, né? A gente faz aqueles minhocão para colocar nos sofás, decorar na parte de cama, né? Na parte de cama, né? Então para
para acompanhar junto com o travesseiro, a gente consegue fazer esse tipo de produto. Então a gente reaproveita. Por quê? É um produto caro. A espuma, o ano passado, no começo do ano passado, 1 m³ de espuma, ele custava 250, 300 reais. Hoje, 1 m³ de espuma, até a semana passada, estava custando 980 reais. Então, olha o absurdo. Mas por que subiu muito? Porque é um derivado de petróleo. Então aí entra outras questões que a gente vai, uma linha puxa a outra, que aí é parte de dólar, exportação, tal, refinamento. Então entra em outras questões de economia, que aí a gente também tem que ficar ligado nessas questões. Mas isso aí é um outro caso, tá? Aí é mais para um bate-papo depois, para a gente estar marcando, para bater um papo a respeito de vários tipos de assunto. Então, pessoal, o que eu estou querendo passar para vocês é isso. Quanto mais números a gente tiver dentro de uma empresa, melhor a gente consegue os resultados. Então, dentro de uma indústria de sofá, por exemplo, a gente consegue esse tipo de resultado, que é muito interessante, né? A gente consegue reaproveitar vários tipos de matéria-prima e revender para outras indústrias para que façam outros produtos. Então isso é interessante. Uma coisa, por exemplo, um açougue. Um açougue a gente reaproveita bastante coisa. Reaproveita no que sentido, pessoal? Vamos lá. Tudo isso não é nada estragado. O que acontece? A gente faz a desossa do boi. Então chegou o boi, a gente vai desossar ele. Vai sobrar aquelas rebarbinhas, então porque você vai passar a faca meio que rente ou não, e aí vai ficar um pouquinho de carne no osso, tal. Essa carne que vai ficar no osso, a gente não vai jogar fora, porque o caminhão que vai recolher o osso, né, o sebo, né, o caminhão do sebo, ele vai jogar, ele vai fazer o reaproveitamento lá do sebo, vai fazer o que for com o sebo, mas aquela carne que fica ali, então na hora que o desossador ele desossou toda a carne, ficou aquela parte, então o que ele vai fazer? Ele vai limpar o osso, ele vai raspar com uma faca mais fina, ele vai raspar aquele osso, ele vai deixar tudo ali, aquela carne depositada, ele vai fazer a limpeza das peças, o sebo que a gente fala mesmo, o sebo, ele vai junto com o osso, mas ali o excesso de gordura, ou ali às vezes alguma limpeza que vai uma carne junto, isso aí é junto, eles juntam isso, junto com carnes de segunda, que tem pouca saída, e carnes de terceira, que também tem pouca saída. A gente tritura tudo isso, e aí a gente faz a linguiça. Junto com a parte de carne de porco, é tudo reaproveitado. Não é nada estragado, mas é reaproveitado. Tem nutricionista que acompanha, tem todo um processo para se fazer. Mas isso é normal. Todo mundo sabe que isso acontece. Ou quem não sabe, acontece dessa maneira, tá? Porque a gente reaproveita ao máximo. Porque o que acontece num açougue, quando a gente compra? A gente tem um açougue que tem duas opções. Ou eu compro a carne por caixaria, que é o que ela vem já cortada com os cortes certinho do frigorífico, que eu vou pagar mais caro. E eu tenho a carne de desossa, que vem a vaca, que a gente chama de vaca casada, mas eu venho ali a novilha, ou ela vem uma inteira ou meia novilha, e aí eu tenho que pagar alguém para desossar. E aí, quando eu desosso, eu tenho uma perda. Essa perda é de 30% no mínimo. Então, o meu custo do produto, que era X, ele ficou